Nós temos tentado aqui em várias lives mostrar o que são os erros da Rússia que Nossa Senhora adverte. Nossa Senhora não falou dos erros da OTAN, não falou dos erros dos Estados Unidos. Ela quis deixar muito mais explícito, por causa do risco que nós estamos correndo, dos erros da Rússia. É preciso exorcizar esse fantasma russo que, por assim dizer, hipnotiza certas pessoas com esse lado de Putin combater a República Universal. Essa é a falsa alternativa que Putin está criando na cabeça das pessoas. Isso faz parte do jogo da República Universal. Se nós entendemos que há um perigo do mundo ser descristianizado, nós temos que entender qual é o agente disso nesse momento. Esse agente é Putin, seja pelo fortalecimento da OTAN, seja por fortalecimento desse bloco que ele quer fazer muito mais totalitário, seja porque quer lançar o mundo numa tribo depois de uma guerra mundial. Tudo isso volta sempre para Putin. Não volta para a Ucrânia. A Ucrânia, coitada, o que tem a Ucrânia com isso? A Ucrânia é um país muito pequeno, é um país territorialmente grande, produtor de alimentos, passou muita fome na época da Rússia por causa de Stalin, do Holodomor, mas é um país que é muito mais pobre do que todos os outros, que quis se aliar à União Europeia, porque não quer saber da Rússia. A Rússia sempre está jogando eles para essa falsa alternativa. É a Rússia sempre que está fazendo isso, foi sempre a Rússia. Desde a época da União Soviética, foi sempre a Rússia. A NATO surgiu por causa da Rússia. Não foi por outro motivo. A Rússia era o pretexto. Sempre foi. E ainda continua sendo. É preciso tomar muito cuidado com esses erros, porque eles seduzem as pessoas. Vamos ver se quantos mais comentários nós temos, senhor Rodrigo, que o senhor quer colocar? Mais um só. Bom. Ambos os lados estão espalhando fake news. Toda guerra tem fake news. Isso não significa que um lado não tenha razão de agir e o outro esteja sendo invadido e o outro seja o invasor. Não confunda fake news com retirar direito da pessoa. Muitas vezes conservadores também espalham fake news e chega muita gente acusando eles por causa de erros que eles cometem. Isso, entretanto, muitas vezes é muito mais discurso de opinião do que notícia, que no Brasil é atacado como se fosse fake news. Mas pode acontecer, todos numa guerra isso é comum. Isso não retira o direito da Ucrânia se defender. Você fala como se a Rússia fosse a URSS. Não, eu falo como se a Rússia fosse a metamorfose da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A nomenclatura se tornou os oligarcas, se transformou nos oligarcas. Putin, ex-KGB, é o homem que diz que a União Soviética não podia cair. Ele se infiltrou na direita. Isso faz parte da metamorfose que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira já citava no seu livro desde a década de 70. Ele começava a advertir que o comunismo ia mudar toda a maneira dele ser. Nós estamos vendo como há uma outra maneira da União Soviética que não deveria ter caído, é o que diz Putin. Putin diz claramente que ela não deveria ter caído, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele podia tirar o nome soviético e colocar outro nome. Entretanto, ele queria manter. Portanto, eu nunca disse que é a mesma URSS. Eu digo que é uma reinvenção daqueles mesmos erros. Putin está contra esse globalismo. Ah, está? E como é que ele está criando todo o globalismo nesse momento? Que ataca os cristãos. Pelo contrário, ele está atacando os cristãos. São padres que estão morrendo na Ucrânia também, padres católicos. Pergunte para qualquer um dos padres. Aqui está cheio de padres no Brasil, se você é católico. Pergunte a eles. Eles são cristãos ortodoxos. A Rússia é um cristão, exatamente. É um cristão ortodoxo, não é católico. Eles querem invadir a civilização cristã e é um cristão ortodoxo que já está implodindo. O que é a IO? A IO foi restaurada pelo comunismo. A IO tinha sumido desde Pedro o Grande, que criou São Petersburgo, que depois mudou de nome, se não me engano, chamava Stalingrado ou Leningrado, durante a ocupação russa, durante o comunismo. Pedro o Grande fechou a IO praticamente. Ele queria muito mais o ocidentalismo. O que fizeram os comunistas para poder legitimar a dominação sobre o povo? Trouxeram de novo os patriarcas da Igreja Ortodoxa, todos eles autocéfalos, é fragmentação de pequenos planetas. Esses patriarcas são e eram da KGB, todos eles, o atual também é da KGB, ex-agente da KGB. Como é que alguém pode achar que é séria uma igreja como essa? Qual é o medo da Rússia? É da conversão que começa a acontecer naquele país, como previsto por Nossa Senhora em Fátima. E a Ucrânia tem um papel muito importante nisso. A Igreja Católica Greco-Ucraniana, que é católica, ligada ao Vaticano, começou a crescer enormemente. A guerra tem um outro motivo, que é parar o crescimento da conversão que havia na Ucrânia e no leste e para todo aquele país do Oriente. A Ucrânia, nesse momento, era um risco para a Rússia da IO. Putin é o homem que hoje quer jogar a Rússia desse neonazismo, desse neocomunismo, que no fundo é melhor nós usarmos a palavra anti-ocidental,
que ele vai jogando isso sobre o Ocidente, junto com seu esoterismo. Todas as correntes que existem lá são também esotéricas. Quais são as 3 religiões oficiais da Rússia, além da IO? IO, a Igreja Ortodoxa, é o islamismo, o judaísmo e o xamanismo. E eles têm muito dessas coisas. Esses povos todos têm muita tendência a isso. Então, é preciso ter muito cuidado para não se deixar levar por esse erro. O Putin, como nós já vimos nas diversas lives, ele está criando o globalismo, é ele que está fortalecendo tudo. Não havia mais nenhum perigo da União Europeia continuar na ascensão que ela estava sendo quebrada. A União Europeia estava deixando de existir, ou ficando apenas como retórica. A OTAN, não se falava mais nada sobre ela. A ONU, coitada, já não existe mais. Já, mesmo por causa dessa guerra aqui, já não existe mais. O que fez Putin? Ele está aglutinando todo o Ocidente decadente pelo processo de destruição interno do Ocidente, está aglutinando tudo isso para colocá-los contra o Ocidente. E contra ele também, contra a Rússia também. No fundo, ele vai ser a própria vítima daquilo que ele está criando. Ele não sabia que faria isso? Eu não acredito. Que alguém me diga que o Putin não sabia que ia perder essa guerra, que o Putin não sabia da fraqueza do seu exército, eu não acredito. Pode vir muita gente dizer, agora, porque querem justificar Putin, que Putin, coitado, ele estava sendo enganado pelos seus militares, que Putin, coitado, não tinha a menor ideia da fraqueza do que era a Rússia, que Putin, coitado, não sabia que um submarino chamado Kursk afundou por problema de equipamento, não sabia que a Rússia, já desde a época do comunismo, usava balões infláveis no lugar de mísseis, para que os satélites do Ocidente imaginassem que a Rússia tinha poder, um poder que ela não tinha, uma força armada que estava sucateada. Alguém vai me dizer que Putin não sabia disso? Que ele não sabia que produziria exatamente esse fim? É impossível isso, é ter muita ingenuidade. Putin é o agente do globalismo, é o agente que fez tudo aquilo que ele precisava fazer. Nós estamos assistindo todo esse processo de destruição do Ocidente chegar a um ápice. Quem foi o homem que fez isso? Foi Putin. Chegamos ao final desse vídeo, que é um pequeno corte de um vídeo muito maior do que esse. Se você quiser ter acesso à íntegra desse vídeo, dê uma olhada aqui embaixo, logo abaixo do título, na descrição deste vídeo. Lá há vários links importantes, inclusive para a íntegra deste vídeo de hoje, desse pequeno corte. Também está lá o grupo Articulação Brasil, que é um grupo que nós preparamos para aquelas pessoas que querem se engajar de forma mais atuante nessa luta em defesa do Brasil e da civilização cristã. É a forma que você terá de receber também a revista Catolicismo no seu endereço e a missa mensal, que é celebrada sempre nas suas intenções e nas intenções dos seus familiares, para aqueles que fazem parte desse grupo Articulação Brasil. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê depois também uma olhada nesses vídeos, eu tenho certeza que você gostará de alguns deles. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.